Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Não deixem também de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que chegar no YouTube. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo aqui, dando aquela força, galera. E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje? Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. O relato de hoje é bem tenso. E eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. A história de hoje é O Orgulho e a Queda de um Lobisomem. Esse título foi eu que coloquei porque ele veio sem título, tá, galera? Vamos lá? Olá, me chamo Zula e há pouco tempo atrás, mais ou menos 2 anos, minha bisavó, que hoje já está ao lado de nossos orixás de devoção, me contou uma história. Minha bisavó ouviu essa mesma história da mãe dela, que também ouviu da mãe dela, que foi quem realmente viveu esses acontecimentos aqui narrados, quando foi comprada por um poderoso e cruel senhor de terras, lá para as bandas de Minas Gerais. Uns 10 ou 15 anos antes da famosa Lei Áurea. O maldito coronel, senhor de terras, acho que era assim que eles eram chamados na época, pois minha bisa me contou essa história, sempre se referindo ao maldito como Sinhozinho. Então esse Sinhozinho comprou a avó da minha bisavó com apenas 13 anos de idade, quando ela estava começando a pegar corpo de mocinha, para trabalhar dentro da casa grande. E por ela ser mestiça, tinha uma beleza acima dos padrões da época, tanto baseada em mulheres brancas como em mulheres negras. Na verdade, ela era muito bonita. Então, segundo a minha bisa me contou, ele se gabava por ter pago muito caro por aquela peça. Era assim que chamavam os escravos. Que horror, né, gente? A menina caminhou sendo puxada por cordas, junto com vários outros escravos por 2 dias inteiros e uma noite até chegar na fazenda do coronel. E durante essa curta viagem ela sofreu muito e motivos não faltavam. Ela tinha sido separada de sua mãe, que ela amava muito, e também de seus irmãos menores. E os homens que estavam escoltando eles eram muito cruéis. Nela, aqueles homens não podiam dar chibatadas e nem bater, pois a peça, como era chamada, tinha que chegar intacta até a fazenda. Mas ela sofreu todo tipo de agressão verbal, tomou cusparada, até xixi jogaram nela. Ainda via o quanto os outros escravos sofriam castigos físicos muito cruéis. A comida e a água também era escassa para todos eles. Nessa viagem, ela também conheceu um escravo, que não era igual aos outros. Esse tinha algo diferente. Todos chamavam ele de Cuco.
E apesar dele ter pouco mais de 15 anos, ele já era grande e forte, parecendo ser um homem adulto. Ele não baixava a cabeça e tinha um jeito altivo de ser, e isso lhe causava muitos problemas. As costas dele era toda cortada de chicotadas, o rosto cheio de cicatrizes, mas nada baixava a crista daquele escravo, nem o tronco, nem os grandes períodos de fome e sede, nada. Ele dizia que preferia morrer em pé do que viver de joelhos. E essas atitudes do rapaz chamou muita atenção da avó da minha bisavó, né? Que se chamava Zula. Aliás, recebi esse nome em homenagem a ela, e é assim que me referirei a ela no restante do relato. Quando chegaram na fazenda, serviram um angu para todos, e a maioria deles foi jogados na senzala. Bem, todos menos Cuco, que além de ficar sem comer, dormiu amarrado em um tronco para ver se ele abaixava a crista. A jovem Zula também não ficou na senzala. Ela foi levada direto para a casa grande, e a alimentação dela foi um pouquinho melhor que a dos outros escravos que ficavam do lado de fora. As outras escravas da casa olhavam para ela com uma tristeza no olhar, enquanto a sinhá já olhou para ela com expressão de ódio. Até se referiu à pobre mocinha como se fosse o novo brinquedinho do coronel. Ai, que mulher nojenta! Aquela noite, Zula dormiu em um quarto que ficava ao lado da cozinha. Era um quarto grande, com apenas uma porta, com grades, sem nenhuma janela. Além dela, dormiam em esteiras no chão amontoadas várias outras escravas. Dormir era um modo de falar, pois várias delas eram arrastadas pelos cabelos para fora do quarto, pelos capangas do coronel. E quando voltavam, estavam desgrenhadas, algumas vinham muito machucadas, outras chorando, outras com a cabeça baixa, envergonhadas. Aquilo ali era um verdadeiro inferno. Fora os barulhos de gritos e chicotes de escravos que estavam nos troncos sendo torturados, mesmo sendo noite. Teve uma ocasião que Zula tinha descido com as outras escravas para o rio que cortava a fazenda lavar roupas. E quando estavam voltando, ela viu o escravo Cuco no tronco, todo arrebentado, com as costas em carne viva, e o maldito coronel chicoteando ele sem parar. E pior, ele parecia se divertir a cada chicotada que dava naquele escravo. Zula baixou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas e correu para dentro da casa grande. E assim que o coronel saiu de perto do pobre, ela ferveu algumas ervas, pegou uns trapos bem limpinhos e escondeu um pedaço de pão embaixo do vestido e foi até o tronco. Ela molhou o pão naquela água de ervas fervidas e fez tipo uma pasta e ajudou Cuco a comer, forçando a boca dele com as mãos e colocando dentro da boca dele aquela pasta de pão. E ele teve muita dificuldade para engolir, ele babava quando engolia.
Ela também começou a curar as feridas do corpo dele com aquelas ervas. Ela ainda estava cuidando dos ferimentos dele quando ele começou a tentar falar alguma coisa para ela, mas as palavras saíam incompreensíveis, pois os lábios e o rosto dele estava muito inchado devido ao tanto de pancadas que ele tinha levado. Por isso as palavras não saíam. Foi a única vez que ela viu o medo nos olhos dele. Mas o medo não era por ele, e sim por ela. O coronel estava vindo bufando como um boi bravo, dizendo que ele tinha pagado uma fortuna por Zula para ela ficar dentro da casa, para servir apenas a ele, e ela ali, com as mãos em um escravo imundo. Mas ela e o escravo pagariam caro por aquela afronta. E que daquela vez Cuco ia ver quem é que mandava ali. O maldito coronel amarrou Zula em um tronco ao lado do tronco de Cuco. E naquela noite ele acabou com a virtude e com a inocência de Zula, com muita brutalidade, amarrada naquele tronco como se fosse um animal. E ele dizia aos gritos enquanto batia nela que se ela queria se misturar com os escravos sujos de fora, ela seria tratada como os escravos de fora. Enquanto ele abusava dela, Tuco também teve seu castigo, pois o coronel decidiu dar-lhe mais 100 chibatadas, e a cada chibatada que ele dava no escravo, ele dizia ao pobre que tudo o que tinha acontecido com Zula tinha sido por causa dele. Mas antes de levar 50 chibatadas, Cuco já tinha desmaiado. Na verdade, Zula achou que ele estivesse morto. Depois que o maldito coronel terminou de dar as 100 chibatadas no corpo inerte de Cuco, ele disse para uma velha escrava da cozinha jogar salmoura nos ferimentos. A velha escrava fez aquilo chorando e tremendo, mas o escravo nem se moveu. O coronel também ordenou que deixassem que Zula dormisse amarrada no tronco para aprender a dar valor à vida que tinha dentro da casa. Mas se algum daqueles homens tocasse nela, pagaria com a própria vida, pois ele enfatizou: essa escrava é propriedade minha. E dizendo essas palavras, ele entrou para dentro da casa grande, bufando de raiva. A noite estava muito fria e Zula tremia de frio, pois não tinha nem como ficar encolhida para tentar se aquecer, pois estava pendurada naquele tronco. E quando ela sentia que já estava ferrada, ainda veio a Sinhá, que a odiava, e lhe jogou um balde de água fria e saiu rindo, gargalhando, dizendo que queria mais é que Zula morresse congelada aquela noite, pois assim a vida dela seria muito melhor. Zula estava quase perdendo os sentidos, quando uma névoa densa começou a tomar conta do lugar. E assim que essa neblina chegou, cobrindo tudo, os capangas que estavam rondando os troncos caíram desacordados. E logo ela ouviu o barulho de cascos de cavalo. Não demorou muito, surgiu no meio da neblina, parecendo ter saído de lugar nenhum,
um cavalo preto com olhos de fogo, e dele desceu um cavaleiro que Zula não conseguia ver o rosto, mas usava botas, chapéu e roupas pretas. A fivela do cinto e as esporas da bota dele eram douradas, e ele tinha em uma das mãos um ferro de marcar gado e escravos, igual do senhor coronel. Ele foi direto até o tronco onde Cuco estava preso e cochichou algo no ouvido dele. E assim que ele fez isso, Cuco acordou com os olhos arregalados, e aquele homem de preto marcou ele a ferro em brasa, na altura do peito, com um símbolo estranho. Cuco deu um berro tão alto e o cheiro de carne queimada subiu no ar e tomou conta do lugar. Logo, o cheiro de carne queimada começou a dar lugar a um horrível fedor de carniça. E Cuco, gritando e se contorcendo, arrebentou as correntes e foi em direção de Zula e arrebentou as correntes dela também. Nesse momento, ela percebeu que ele tinha olhos vermelhos como sangue, e as suas gengivas sangravam e dentes rasgavam, e a boca dele espumava, e o rosto dele estava ficando todo deformado, assim como o corpo, que estralava sem parar, como se todos seus ossos quebrassem ao mesmo tempo. Ele, depois de soltar Zula, gritou: "Corre! Salve sua vida se conseguir!" E Zula nem pensou duas vezes. Entrou dentro de um paiol de milho e trancou as portas com uma barra de ferro. E pelo buraco da parede, ela pôde ver um monstro, uma besta, saída do próprio inferno, de mais de 2 metros de altura, rosnando e babando como um cão raivoso, forte como um urso, correndo às vezes como um homem e às vezes como um enorme lobo negro de olhos vermelhos. O bicho destroçou os capangas que estavam dormindo em volta dos troncos e depois foi correndo em disparada em direção à casa grande. Depois disso, Zula não via mais nada, só ouvia gritos desesperados. Gritos de homens, mulheres e crianças, acompanhado de tiros, urros, grunhidos e uivos. Depois de mais ou menos 1h30 daquele barulho infernal, ela ouviu apenas um silêncio angustiante total, que só se quebrou quando ela ouviu passadas pesadas, indo lentamente em direção ao paiol onde ela estava. Ela olhou para o buraco e logo viu o bicho negro vindo na direção do paiol. Mas do nada ele começou a cambalear e caiu no chão, quase sem vida. E pouco a pouco o corpo daquela besta começou a voltar ao normal e ela pôde ver o corpo do seu amigo crivado de balas. E antes de morrer, ele pediu para que ela fugisse dali e que não chorasse por ele e nem pelos escravos que foram sacrificados aquela noite, porque era muito melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Zula
foi a única sobrevivente daquela fazenda. A fera exterminou a todos, mulheres, crianças, o coronel, seus homens, assim como todos os escravos. Ela fugiu dali, mas um fazendeiro vizinho a capturou. Mas na fazenda daquele homem, o senhor e a sinhá, como ela dizia, não eram cruéis. Aliás, já tinham vários negros com carta de alforria lá. A história que foi contada na região é que a tragédia ocorrida naquela fazenda, naquela fatídica noite, foi causada por brigas por causa de terras. Mas Zula sabia a verdade. Zula se casou com um escravo alforriado da fazenda e viveu lá até mesmo depois da abolição, pois ela se apegou muito à família do senhor e da sinhazinha. E com um pedaço de terra que ela ganhou, criou seus filhos, netos e assim foi as gerações. E ela também nunca deixou a história daquele escravo orgulhoso que nunca abaixava a cabeça e deu a sua vida. E mesmo sacrificando muito dos seus, acabou com a tirania e com a história e com a descendência daquele maldito coronel. Angel, essa história é passada na minha família de geração em geração, mas minha bisa me contou muitas outras que lhe mandarei assim que possível. Por favor, preserve meu anonimato. Beijos. Meus aterrorizados, deixem nos comentários do vídeo o que vocês acharam da história de hoje. Hoje eu vou dar minha opinião aqui, apesar de ser a opinião de vocês que é importante para mim, tá, galera? Que é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Mas aqui vai a opinião de Angel Black. Parece ser muito sofrimento nessa fazenda, né? Mas para quem procura saber mais sobre a história da escravidão no Brasil, teve coisas muito piores das que a gente viu nesse relato, né? Então, deixa aí a opinião de vocês, eu vou estar contando com elas, tá, gente? E eu vou aproveitando aqui para agradecer a força que os canais parceiros me dão nessa aventura louca que é o YouTube, né? Obrigado, galera! Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho, tá, gente? Obrigada! Quero também aproveitar a oportunidade para pedir para vocês, meus amores, que deem um pulo na página do canal no Facebook, a página Angel Black Contos de Terror. E você, meu querido, que viveu uma experiência com o sobrenatural, envia seu relato lá pro e-mail do canal. Você também que ouviu histórias de pessoas que passaram por isso, ou pessoas que ouviu de pessoas e você sabe essas histórias, não precisa ser necessariamente com lobisomens. Pode ser fantasma, uma penada, vampiro, bruxa, o que tiver de sobrenatural, manda lá para o e-mail do canal que estarei contando aqui no canal. E você que tem aquela criatividade para criar contos maravilhosos que faz a nossa mente viajar e entrar na história, manda também que estarei compartilhando com todos aqui. Também peço que continuem compartilhando o conteúdo do canal, ajudando assim o canal a crescer cada dia mais, gente. E também não esqueçam de deixar o like, porque o like ajuda muito o canal, tá, galera? E obrigado, gente, por vocês ficarem comigo
até o final do vídeo, tá bom? Preparem os coraçõezinhos que eu já tô preparando o meu, que logo teremos live. Obrigada por tudo, gente. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.